Seja bem-vindo a mais um episódio especial direto da AgroTeams. Agora o papo é com Allan Kardec, diretor de Relações Institucionais da Energisa. Vamos entender qual que é o papel da empresa no fomento ao desenvolvimento do Estado e como a Energisa busca ser parte da solução e não o obstáculo para quem precisa de energia para crescer e produzir. Fica aí que esse episódio está imperdível. Seja muito bem-vindo e obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, prazer estar aqui com você, falar de um tema que é muito caro para nós. Allan Kardec, vamos falar do desenvolvimento do Estado, do seu trabalho aqui, mas antes eu gostaria de saber um pouco mais de você enquanto pessoa. Acho importante ter essa conexão, porque as pessoas muitas vezes talvez te conhecem o lado profissional, mas quem que é o Allan Kardec de forma pessoal? Como que está a sua ligação aí com a Energisa? De quando que ela começou? Pá, na realidade, eu estou no setor elétrico desde 1984, né? Sempre na distribuição. É uma área que me fascina muito. Eu já militei em outras empresas, mas a distribuição é onde realmente me realizo, né? Por quê? Porque é uma área em que você tem uma relação pessoal muito grande. Você está antenado é, com a comunidade, seja ela desde do baixa renda, né? Como recentemente eu estive visitando alguns locais em que a gente fez atendimentos, até os grandes empresários. Eu gosto na realidade, você me perguntou quanto tempo eu estou no Tocantins. No Tocantins, meus pais moram aqui desde 1970. Eu saí para estudar fora, eu trabalhei em outras empresas e tive a oportunidade de retornar ao Estado profissionalmente em 98. Desde lá estou aqui. Eu estive na Celtins, cheguei a vice-presidente da Celtins. Depois eu voltei para a Energisa como um representante do Estado de Tocantins na diretoria. É um cargo do Estado. Estou aqui como diretor de Relações Institucionais e também como conselheiro. Então, assim, essa é a minha vida, né? Eu não consigo viver fazendo outra coisa que não seja o que eu estou fazendo. Eu sou muito grato por isso, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Muito bom. E filhos, construiu tudo aqui no estado do Tocantins? Minhas filhas são cariocas, né? Porque É. eu trabalhei profissionalmente até 98 no Rio de Janeiro, né? Então, minhas filhas nasceram lá, vieram para cá. Foram realmente, a educação formal toda foi aqui. Hoje eles estão cada um no seu canto, né? Um mora em Já São estão Paulo, criadas. enfim. Mas a nossa base foi aqui, para mim e minha esposa. A gente veio para cá, inclusive a opção de vir para cá foi por conta de estar mais próximo da família, os pais dela e os meus são aqui do estado. E, e aqui a gente veio e fincou raízes, né? Vocês são filhos de produtores rurais aqui do estado do Tocantins? Os seus avós, seus pais? Não, os pais da minha esposa eram produtores rurais, né? E os meus, comerciantes. Meu pai era em Araguaína. Então, Vários do a comércio. ligação com o agro foi mais através da esposa, né? Muito bom. E da Energisa também. A Energisa também, né? E que nós estamos hoje aqui na AgroTeams, né, completando 25 anos. A Energisa está aqui desde o início. E aí eu queria entender e que o pessoal também que está nos acompanhando possa compreender qual que é o seu papel em um evento tão grande como esse, que essa daqui é a segunda, a maior feira da região norte do Brasil e uma das maiores da região norte do Brasil e uma das maiores do Brasil. Então, qual que é o seu papel aqui dentro de uma feira como essa? O meu papel é de facilitador, né? Eu digo isso. O caso específico da feira, né? A gente tem essa parceria já com a Seagro há bastante tempo. Esse ano em especial, por ser a 25ª edição da feira, né? Que tem todo um significado. Nós fizemos investimentos pesados aqui, fizemos um alimentador exclusivo. Tanto que toda a infraestrutura de transformadores, de atendimento aos estandes ficou pronta no dia 30. Tá? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que cuida, que faz stand, pessoal da Promo, né? E o que eles disseram, olha, esse ano foi ótimo, eu não tive que usar gerador, tinha energia para atender os estandes, não faltou água. Então nós nos preocupamos em, primeiro, uma fonte confiável, não é que a outra não fosse, mas uma fonte mais confiável em função do crescimento dessa carga, né? E segundo, que a última milha, que são as infraestruturas de transformadores e redes, ficasse pronto
pronta antes, pelo menos uns 15 dias antes da feira acontecer. E, graças a Deus, conseguimos, né? E está aí, ó, essa é uma feira belíssima, foi a maior feira que a gente já viu. Nós tivemos ontem aqui um público de 3.000 pessoas nesse estande, fora os prefeitos e outros players que vieram, grandes empresários que vieram nos visitar. Além disso, meu papel na Energisa é entender, buscar entender quais são os pontos de crescimento do Estado, onde você tem. Porque esse é o Estado, é o desafio nosso, porque esse é o Estado de fronteira. Então, O as que que coisas é um estão. estado de Estado de fronteira? fronteira, assim, você está com o agro está crescendo agora, a mineração agora que ela está realmente crescendo. Você tinha a indústria de calcário, mas você está vindo agora um fato novo, a indústria de ouro. Você tem um projeto grande em Alma, você tinha na atividade, e agora você tem um grande projeto aqui na região de Monte do Carmo. São projetos. E tem Palmeirópolis, com a província mineral, que a gente ainda estamos buscando entender qual é o tamanho dela. Por que que isso é importante? Porque nós temos que levar infraestrutura de energia elétrica. E você não faz da noite para o dia. Elas, além de demandarem tempo, elas também são intensivas em investimento. Haja visto aí os volumes de investimentos que nós fazemos hoje no Estado, né? Já tem, nos últimos 10 anos, foram mais de 5 bilhões de reais investidos. E o foco, principalmente, no atendimento a novas cargas. Hoje, nós estávamos conversando com o pessoal da Unigel, agora mesmo estava na Agronorte, o pessoal da Agrogen. Tivemos uma reunião com um produtor rural que está chegando no estado, na região de Recursolândia, entendendo qual é o projeto dele, o tamanho da necessidade dele, para que a gente dê a solução. Quando nós falamos assim, não queremos ser óbvios, não queremos ser obstáculo ao desenvolvimento do Estado, ter essa informação com antecedência e ali prover a solução a tempo e a hora em que aquele produtor ou aquele empresário ou aquele industrial vai precisar dessa carga. Isso Excelente. vale também para os órgãos estaduais, por exemplo. Nós temos atendimento às cargas do Hospital Geral de Araguaína, atendimento do Hospital Geral de Gurupi, a novo Hospital da Mulher. Então, ao saber dessas demandas, a gente prepara o sistema elétrico para atender. Vocês se antecipam, planejam, Procuramos projetam, antecipar. certo. E o que que a empresa, a Energisa, tem feito aí para fomentar o agro aqui no estado do Tocantins? Principalmente da infraestrutura necessária para que eles possam desenvolver o seu negócio. Nós temos agora um novo foco do agro, que é o investimento na irrigação. A irrigação ela é intensiva no consumo de energia elétrica, então nós procuramos prover a estrutura necessária para que eles possam implantar os seus pivôs centrais, enfim, de qualquer tecnologia que ele vá usar para o desenvolvimento. Porque anteriormente nós tínhamos um foco de irrigação na região de Lagoa, né, Formoso, e hoje não, com o advento do crescimento do preço da terra, ficou viável, né, e nós temos muita água também, ficou viável para o produtor investir na irrigação. Que além de você dar ele 3 safras, né, você evita a expansão de área consequentemente, ter que envolver com desmatamento, enfim. Então, eu acho que eu tenho certeza, né, que a irrigação ela veio para ficar. A gente tem visto aí muitos produtores hoje fazendo grandes projetos e que vai levar o Estado a um outro patamar. Nós estamos falando, inclusive, que isso vai fomentar, além do crescimento da produção, você vai fomentar também negócios de armazenamento, que é uma outra coisa. Você vai, pequenos negócios, né, nos locais, porque o agro, diferentemente da pecuária, ele gera o crescimento do local, né? Porque normalmente quem mexe com o agro, ele é mais intensivo em mão de obra, o produtor mora na propriedade, então ele consome no município. Não estou dizendo que a pecuária não é uma coisa boa, mas eu digo assim, são características diferentes Sim. e que trazem esses impactos. Perfeito. Quando você falou que só ontem aqui, ao longo desses dias, aliás, vocês receberam 50 prefeitos, isso significa o que exatamente para a Energisa? Ontem mesmo nós tivemos prefeitos que vieram aqui assinar convênios conosco de eficiência energética, assinando com Gurupi, Guaraí, enfim. Também trazer, alguns vêm agradecer, outros vêm fazer solicitações, porque nós temos uma área de relacionamento com o poder público.
Então, o prefeito, ontem que a gente esteve aqui foi o presidente da Temer, o Big Joe, né, que é prefeito de Cristalândia, e trouxe vários prefeitos com eles. Então, nós temos uma boa relação com os municípios, com os prefeitos, e a gente procura orientá-los, prover as necessidades do município naquilo que é realmente nosso papel e dar qualidade de fornecimento para cada município deles. Ótimo. Quando você falou que você visitou, né, várias empresas grandes do agronegócio aqui do Tocantins, você até citou o nome de algumas delas e que vai visitar outras ainda. Qual que é o intuito dessa aproximação? É entender os planos desse grande produtor, tá, para os próximos anos. Ó, eu vou vou desenvolver um negócio, um novo negócio ali, vou desenvolver, enfim, é entender qual é o planejamento deles, porque isso é uma coisa dinâmica, uma informação que ela, à medida que vai crescendo, o cenário realmente permite, eles vão fazendo expansão. Então, essa aproximação nos permite conhecer essas necessidades com antecedência. E Qual- hoje eles veem isso como uma coisa também importante, tá? Assim, por quê? Porque o pior cenário para um grande produtor, para um empresário, é você concluir o seu negócio e você não tem infraestrutura de energia, de estradas, enfim, para que ele possa dar sequência nisso aí. Já caminhando para o fim, Allan Kardec, um espaço como esse, onde você faz, né, visita aí os seus clientes, você recebe também os seus clientes aqui, quero que você dá um balanço mesmo da importância da Agrotins para o contexto geral, tanto do estado como também da região norte e também do Brasil. É, hoje é a maior feira da região norte, né? Nós já há vários anos vimos fazendo estandes, inclusive esse ano nós procuramos dotar uma estrutura melhor, né, que os demais anos, e a tendência é investir em maior conforto para que você possa receber tanto o público em geral, como o grande produtor, ou o prefeito, ou enfim, quem queira nos visitar. Então, isso aqui é um espaço para reuniões, é um espaço para receber bem, tá? Porque o que nós queremos é essa parte, nós valorizamos muito a relação com o cliente. Por exemplo, quando chega aqui, 3 mil pessoas passam aqui, eles têm a opção de ter informações sobre o uso eficiente da energia elétrica, ele tem uma água, ele tem um espaço que é confortável para ele. E para receber, no caso, como nós fizemos ontem, recebendo clientes institucionais, é um local para você sentar e fazer uma reunião, recebendo de forma digna. Certo. O cliente do agro, ele é mais exigente que o cliente da cidade? Não, o cliente do agro, o que ele precisa, assim, não é que ele seja exigente. Para o negócio dele funcionar, nós temos que dar prestar um serviço de qualidade e com confiabilidade e a tempo em que ele precisa, e atender essa demanda. Porque você imagina, você faz hoje um investimento em irrigação ou em mineração, são investimentos intensivos em recursos. Se ele faz um investimento desse e de repente não tem a energia para tocar, imagina, isso é um problema. Ou vai tocar com gerador, esse é o pior dos mundos, porque o custo de geração a diesel é muito grande, que acaba inviabilizando o empreendimento dele. Então, essa é uma preocupação nossa. A gente tem aí toda a diretoria da Energisa, nós assumimos um compromisso com o governo do estado, com o próprio governador, de que faremos tudo para que o empresário que vier aqui para o Tocantins, ele seja atendido e que ele não tenha prejuízo por falta de energia elétrica. Perfeito. Quero agradecer, parabenizar, o espaço está muito bonito, tudo muito bem organizado, parabenizar vocês, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem, por fomentar o desenvolvimento econômico aqui no estado do Tocantins e deixar o microfone aberto também, caso eu não tenha te perguntado algo que você gostaria de esclarecer para a população do agro que está nos acompanhando. E muito Bem, obrigada. obrigado. Eu que agradeço. A Energisa, ela tem. Nós temos alguns valores. E um dos principais valores é o cliente. Esse valor cliente, ele implica em prestar um serviço de qualidade, a ser acessível, qualquer pessoa nos procura, ele vai ter alguém que vai dar a informação que ele precisa. Você atender a necessidade dele. Esses dias eu fiquei muito feliz, eu fui num povoado chamado Paciência, lá em Palmeiras. Alguns anos atrás eu estive lá com eles, falei, olha, vamos procurar uma solução para vocês. E fiquei feliz em ver que essa solução estava acontecendo nesse momento. Aquelas pessoas que estavam ali estão sendo atendidas
com energia elétrica, e o próprio povoado hoje já está crescendo a tal ponto que ele já está rivalizando em tamanho com a sede do município. Então, isso para nós algo que nos deixa orgulhoso. Por quê? Porque ali você tá, é mais um polo de desenvolvimento que você está gerando naquele município. Muito Obrigado. obrigada. Agora, diretamente da Agrotins 2025, converso com Graziela Matos, ela que é gerente de planejamento e orçamento da Energisa aqui no Tocantins. Vamos falar sobre os investimentos estratégicos da empresa voltados para o agronegócio e como o planejamento eficiente tem contribuído para impulsionar o setor aqui no estado. Fica com a gente e confira esse bate-papo cheio de muita informação e visão para o futuro do agro. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Graziela, vamos começar falando aí que eu estava até brincando antes da gente começar aqui, se o seu trabalho e a sua responsabilidade é tão grande quanto o nome, né, do seu cargo, que é gerente de planejamento e orçamento. Conta aí pra gente. Bom, hoje eu estou como responsável pelo planejamento elétrico do estado, né? E é um dos principais pontos que viabiliza o crescimento aqui do Tocantins, né? A importância da gente fazer o diagnóstico, fazer a projeção de crescimento de forma mais assertiva para fazer as obras necessárias para que os clientes continuem ampliando suas instalações, ampliando seus negócios. De todos que eu entrevistei aqui até agora, né, que passaram pela manhã e agora início da tarde, você é a primeira mulher. Isso também é comum lá na Energisa, no setor elétrico como um todo? Olha, falando do setor elétrico como um todo, é predominantemente masculino, mas nos últimos anos isso tem mudado, né? Fazendo um gancho, por exemplo, na Energisa, a gente tem formação de turmas específicas para eletricistas, né? Meu time de engenheiros que trabalham comigo, dos 6 engenheiros, 4 são mulheres, né? E a gente tem uma prática de incentivar a possibilidade de crescimento independentemente de gênero, né? A gente contrata por competência. E é muito legal ver nós mulheres cada vez mais avançando, né, em áreas que antes era só predominantemente masculina. Excelente. Inclusive, a gente até citou aqui hoje que é parte disso, que faz parte disso também, vocês terem conseguido aí, né, ser uma das melhores empresas para se trabalhar na região norte, com relação a Tá esses dados que você traz também. Estão tá ligados? ligado, sim. Certo. Quando a gente fala de planejamento, investimento e expansão, quais são as obras que estão sendo aí realizadas neste momento ou que estão visando serem construídas aqui no estado do Tocantins voltados para o agro? Você consegue trazer uma projeção para a gente? Sim, sim. Somente esse ano, em 2025, a gente está construindo praticamente 2 novas subestações, né? E aí são voltadas, de fato, especificamente para essa expansão do agronegócio, né? Eu cito como exemplo uma subestação ali na altura de Pedro Afonso, né? Para atender Bung e região. Concluiremos agora no final do ano. A gente está ampliando também subestação em Nova Olinda, que é praticamente construir uma subestação nova do zero. Ano passado, a gente energizou mais 2 novas subestações, olhando o nosso plano de investimento nos próximos 10 anos, né, e trazendo até um pouco um período mais curto, até 2028 nós construiremos novas 2 subestações e sim, é um pouco complexo, mas só para explicar, né, para eu construir uma subestação, eu tenho que construir uma linha de transmissão de 138, né? Então, são obras robustas para reforçar o nosso sistema elétrico, para continuar atendendo essa demanda que tem crescido, né, e crescido de norte a sul do estado, né. Certo. Então, o que você trouxe para a gente é essa de Pedro Afonso, essa de Nova Olinda Para em 2025. para 2025. Isso. E 2026, região sul, já tem, porque o planejamento tem que ser feito com muita antecedência, né? Exato. A gente, respondendo a última pergunta, a gente faz a projeção de crescimento do estado e o impacto desse crescimento no sistema elétrico olhando um horizonte de 10 anos, né. Então a gente tem já definido tanto médio e curto prazo, que é nos próximos 3 anos, e eu também já tenho projeção do que a gente vai investir, do que a gente está prevendo construir de novas linhas, novas subestações até 2034, né, já tem planejado. Então quando a gente olha, por exemplo,
ultrapassando, né? Olhando esse horizonte, nós temos subestação prevista ali na região do Jalapão, nós temos subestação em Dacinópolis planejada, a gente tem subestação prevista na região de Santa Rosa, a gente de norte a sul, no ano passado você perguntou, né, na região sul, nós construímos 2 novas subestações, uma em Gurupi e outra na altura de Novo Jardim, ali perto de Serras Gerais. Citei Obras do Norte, esse ano, no ano que vem nós concluiremos também uma nova subestação, só que em Palmas, né, não está ligada diretamente ao agronegócio, mas só para exemplificar que a gente tem investido de norte a sul do estado, e o desafio tem sido, de fato, acompanhar esse crescimento que tem superado todas as expectativas, né? É um ótimo desafio, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser um Não deixa desafio. de ser. Eu não sei se eu vou conseguir fazer me entender, Grazi, mas você vai me ajudar. Vocês têm esse panorama já olhando lá no futuro, 2034. Nos próximos 10 anos. Isso. Correto. O Tocantins hoje, da idade, nós estamos com 36 anos, né? Então, olhando esses anos à frente, você consegue fazer um panorama de crescimento do estado, falando assim, nossa, o tanto que o que foi feito de subestação até agora e o que vai ser, o que está projetado para fazer daqui para lá, isso significa que o estado vai crescer uma proporção de, sei lá, 2 vezes mais do que o que tinha crescido até o momento. Você É. consegue dar uma visão assim para gente? Eu vou exemplificar o quanto a gente tem investido e o que está prevendo daqui para frente, né? Certo. A Energisa chegou aqui no estado em 2014, né? Completamos agora em abril 11 anos de Energisa Tocantins. E nesse período a gente já investiu mais de 4 bilhões de reais. Para vocês terem uma noção, nos últimos 5 anos, principalmente, uma média de investimento tem sido ali na casa média, né, de 500 milhões de reais. Ano passado, só no ano passado, a gente investiu mais de 750 milhões de reais. Esse ano a gente tem previsto 600 milhões e daqui para frente não tem projeção de reduzir esses investimentos. E para exemplificar o que tem sido feito, né? A gente, para dar uma robustez no atendimento do Estado, a gente conta com pontos de suprimento, né? Que conecta o Estado ao Sistema Interligado Nacional, né? Então, a linha de 230, 500 kV, a gente se conecta nessas linhas, transforma, reduz para 138 e é onde a gente expande a nossa malha, o nosso sistema para construir subestações e, como eu falei, continuar viabilizando o atendimento. E quando a gente olha nesse mesmo período, 2019 para cá, a gente mais que dobrou o ponto de suprimento aqui do estado, dando uma confiabilidade no fornecimento, né, em linha, como eu falei, com o crescimento que tem sido registrado. Só para vocês terem noção, no ano passado, tinha uma expectativa de um crescimento menor, né? E o estado cresceu em termos de demanda, né? Demanda elétrica, energética, cresceu 10%, enquanto que o Brasil inteiro cresceu só 5%. Então, mostra o quanto, de fato, o Tocantins é caracterizado como um estado de fronteira, né? Ele está num crescimento muito acelerado, né? A gente vê várias iniciativas governamentais, né? Também dos próprios investidores empresários. E hoje, por exemplo, nessa feira aqui, nessa evento tão grandioso, a gente aproveita para fazer o elo com esses investidores, com esses empresários, para ouvi-los, né, e firmar a parceria da importância de a gente receber informação de forma antecipada para que eu consiga calibrar o planejamento, alinhar com a expectativa que ele tem de investir, de entrar com uma nova indústria. Você não espera com que ele vá muitas vezes até você. Você antecipa e você vai muitas vezes até ele para saber das necessidades dele, para então você implementar no seu planejamento. Isso. A gente tem firmado parcerias com federações, com próprias secretarias do governo do estado, para que haja realmente uma parceria e calibrar as projeções de investimento, né? A gente tem regiões aqui que tem um potencial elevadíssimo, principalmente ali na região de Campos Lindos, Goiatins,
E para isso, né, para poder preparar e viabilizar um melhor atendimento, às vezes, como eu citei, né, anteriormente, dos últimos anos a gente dobrou, mais que dobrou a quantidade de pontos de suprimentos que atende aqui o estado. A depender da localização, eu preciso solicitar defender, né, pedir um novo ponto de suprimento para que de fato a gente consiga expandir a rede. Então, como isso demanda tempo, a importância de ter essa parceria para calibrar essas projeções e aí eu conseguir, nós, né, enquanto Energisa, conseguirmos planejar e calibrar os investimentos para que de fato aquele cliente possa se conectar de acordo com o planejamento dele. Ótimo. E levando em consideração, que nós temos aqui as 2 grandes, né, hidrelétricas, né, que fornecem energia para o Brasil, eu gostaria que você explicasse o percurso que a energia passa. Ela é gerada aqui no estado do Tocantins, mas a energia que é gerada no estado do Tocantins, ela não fica no estado do Tocantins. Então explica como que funciona. Ela é gerada aqui, ela vai para São Paulo e depois ela é distribuída. Explica o percurso de que ela passa. Vou tentar simplificar, né? Assim, a matriz energética do Brasil, né, ela é predominantemente hidrelétrica, e nós temos clássico exemplo ali na região de Lajeado, né, uma das maiores que a gente tem. Só que e agora, ultimamente, de fontes renováveis, principalmente solar, também tem se expandido muito. Mas, de maneira geral, como é o caminho da energia elétrica, né? A geração eleva a tensão que é gerada para poder se conectar nas linhas de transmissão, que está ligada ao Sistema Interligado Nacional, que eu citei, né? Que a gente intitula como rede básica. Então, o fato de gerar aqui não significa dizer que fica no estado, né? Até no próprio planejamento, a gente tem uma rotina de projetar qual vai ser a demanda que o Estado vai precisar, considerando, como eu falei, esses fatores, né, de ligações previstas, demandas previstas e a demanda atual. E aí é o próprio Sistema Nacional que faz o direcionamento, né? Em qual ponto eu vou ter que atender determinada demanda. Então, não é que supre aqui, a gente não é suprido diretamente da usina de Lajeado para a Energisa do Tocantins. Não é assim que acontece, né? Como eu falei, a gente contrata diretamente do Sistema Interligado Nacional, que aí é controlado, né, gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, e aí envolve EPE, empresa de pesquisa energética, que define reforços que são necessários, e aí é que faz o despacho, enfim, da toda a energia que é gerada, independentemente da fonte, né? Não só da hidrelétrica, como a gente citou aqui, mas das demais fontes de energia, né? De forma simplista, eu acho que Sim, você sim. me fez Só entender. fiquei com uma dúvida. O Mercado Livre também é dessa forma? O Mercado Livre também é dessa forma, assim, é Certo. contratado diretamente dos órgãos que controlam, né, toda a geração do país. Certo, já caminhando para o fim, agora uma dúvida minha, e aí eu vou trazer para você, aproveitar você é especialista na área, talvez você Pode ficar à consiga me vontade. ajudar. Se eu conseguir, com certeza farei. Eu estive na COP28, que aconteceu em Dubai, e eu fiquei abismada com uma coisa que eu vi lá. Você não vê fios. Você anda a cidade toda, você anda todo quanto é lugar, você tá no deserto, tem luz elétrica lá, só porque não tem fio. Aí depois eu descobri que era É tudo subterrânea. subterrâneo. Tem, mas é subterrâneo, Isso, né? é tudo subterrâneo. Aí a minha dúvida é, será que algum dia o Brasil a gente vai conseguir chegar a ter subterrâneo ou você acha que talvez não seja viável? Então, hoje, assim, eu não tenho muita propriedade para falar, mas hoje existe um desafio com relação ao custo relacionado a esse tipo de rede, né? Assim, existe fio, existe o cabo, só que está enterrado, né? Então, tem todo um custo para evitar que cause problemas, né? Que tenha superaquecimento, por exemplo, cause um curto-circuito. Então, o custo hoje aqui no Brasil para instalação de redes subterrâneas ainda é alto, né? Então, quando você olha em algumas capitais, em alguns trechos, né, você vê, principalmente trechos históricos, normalmente a rede subterrânea, né, para não afetar ou não influenciar na paisagem, mas é muito pontual, não é tão massivo, né, como você viu lá em Dubai, né? Então, hoje o principal ponto é o custo para a implementação, né? Então, por isso que não só aqui no Tocantins, mas no estado, no país como um todo, é difícil você ver
algum lugar que esteja nesse nível, Esteja né, desse de jeito. Dubai. Então é um desafio hoje. Entendi. Grazi, gostaria de agradecer e deixar o espaço aberto para você, caso eu não tenha te perguntado alguma coisa que você acha importante destacar para o pessoal. Assim, eu agradeço mais uma vez o convite, né, e só reforço que, a Tocantins, a Energisa Tocantins, ela tem realmente, procurado continuar sendo a grande parceira e fomentadora do crescimento do estado, né. A gente tem cada vez mais se preparado para planejar cada vez melhor e fazendo essas parcerias, como eu citei, de buscar informações de forma antecipada para que a gente consiga planejar e executar no tempo adequado, o tempo necessário para que o investidor, o microempresário ou aquele cliente residencial possa ter energia com qualidade de forma contínua o quanto antes. Muito obrigada. Obrigada. Diretamente da Agrotins, ela que completa 25 anos neste ano. E aqui nós estamos no estande da Energisa, tendo aí a satisfação de gravar esse podcast diretamente daqui. E agora eu converso com Bruno Queiroz, ele que é gerente de construção e também de manutenção da Energisa, vai tirar aí uma série de dúvidas com relação à rede elétrica na zona rural e também aqui dentro da Agrotins. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado. Eu gosto muito de poder conversar um pouco com a população, passar as informações, explicar como as coisas acontecem, porque eu acho que um cliente bem esclarecido, ele é um cliente que ele sempre retorna, né, para falar conosco. Então, obrigado pela oportunidade. Excelente. E a gente começa, antes de entrar nos temas técnicos voltados aqui para a sua área e voltados também para dentro aqui da Agrotins, eu queria entender um pouco mais. Você me contou que está há 22 anos na Energisa, Bruno? É Setembro muito desse ano. tempo. Muito tempo, 22 anos em setembro, se Deus quiser. Feliz, né? Vim para cá em 2003, me casei, tenho 4 filhos, constituí família. Passei por diversas áreas dentro da empresa, tive a oportunidade de aprender bastante. Eu digo sempre que eu sou uma boa referência para os nossos clientes, tenho muitos amigos que eu fiz através da empresa. E sempre que as pessoas me conhecem, né, onde eu vou, eu já sou, né? Eu tenho aqui na testa uma gravação Bruno da Energisa, então isso é bom. Então a pessoa tem dúvida, ela precisa de alguma ajuda, uma orientação, ela me procura normalmente. Eu gosto muito disso, mas é uma E boa referência. uma excelente referência. Mas como a Energisa entrou na sua vida, Bruno? Em 2003 eu estava fazendo mestrado na UNB em Brasília. E aí recebi a ligação de um amigo que trabalhava numa empresa na Energisa Sul-Sudeste, na época. Falou, ó, tem uma vaga em Palmas, te interessa? Falei, interessa. Ele falou, ó, então eu vou passar o contato de uma pessoa e eu vim fazer essa seleção. Eu fui aprovado na seleção aqui e a partir daí, um mês depois, eu estava morando em Palmas. Saí de Brasília, terminei o mestrado no UNB e comecei a vida profissional. Morei em Araguaína em 2 momentos, por 1 ano e depois de um bom tempo, continuei em Palmas. E a Energisa, por vários anos consecutivos, ela ganhou o prêmio de uma das melhores empresas para se trabalhar na região norte do Brasil, né? Isso é um prêmio, eu digo sempre para o meu time, para as pessoas que trabalham conosco lá, né? Esse é um prêmio que ele é dado a nós, mas por nós mesmos. Então, Sim, que vocês avaliam. é uma pesquisa que é feita com todos os colaboradores, responde quem quiser, não é obrigatório. E sempre nos dá a oportunidade de um olhar, Sara, interessante, porque muitas vezes se você for conversar com a pessoa, ela não vai te contar tudo, não vai te passar todas as informações, algo que ela almeja ou algo que não ficou bom. E a pesquisa ela te dá uma oportunidade ampla de trazer uma avaliação clara sem que a pessoa se identifique. Então, na pesquisa ela te sinaliza bons pontos, fala, poxa, isso está legal, olha aqui, ó, a gente tem uma boa avaliação por 1.000 pessoas, 1.200, 1.300 pessoas normalmente, e pontos que a gente precisa trabalhar também. Então, isso é muito bom. A gente, ano após ano, vem fazendo um trabalho para que as pessoas participem dessas pesquisas. A gente também tem uma pesquisa de clima interno, nossa, que chama Pulses, muito interessante e é uma oportunidade de monitorar esse clima. Então, para a gente é um prêmio muito bom porque ele é dado pelos nossos colaboradores, né? Isso é muito importante. Certo. Vocês já estão há muitos anos aqui dentro da Agrotins. Essa é a 25ª edição. A Energisa está presente desde o início? Desde o início. É sempre uma parceria com o governo do estado, normalmente com a Secretaria
que cuida do evento, né, ano a ano vai mudando, mas as pessoas normalmente são as mesmas, muda o secretário, mas tem aqui o Fernando, que está há muitos anos cuidando da administração. O que a gente fez esse ano de diferente, posicionamento do nosso stand estrategicamente ele mudou, né? Uma visão linda aqui para o lago. Quem não veio ainda depois vai dar tempo, oportunidade de vir visitar. E uma infraestrutura diferente lá fora para fazer o atendimento aqui com a ampliação da AgroTeams. Excelente. E falando aqui da AgroTeams, da dinâmica e também da necessidade de energia, levando em consideração a quantidade de estandes e expositores, como é que vocês fazem com relação a essa dinâmica para organizar tudo isso, né? Essa é uma excelente pergunta. É um desafio para a Seagro, é um desafio para a Energisa Tocantins, porque num primeiro momento as pessoas não têm a ideia de quanto vão precisar de equipamento, de quanto de energia vão precisar, né? É diferente de você fazer sua casa, fazer seu apartamento. Aqui não. Aqui, à medida que as empresas vão se interessando para a Seagro, ela vai nos encaminhando o dimensionamento e a gente se prepara para fazer o atendimento. Como havia uma perspectiva muito boa de crescimento, 25º ano, né, da AgroTeams, então a gente precisou fazer um investimento muito maior. Então fizemos uma rede de energia de 10 quilômetros, saindo de uma subestação nossa, com um BEI, com o maior cabo possível, para conseguir fazer o atendimento esse ano. Então foi um investimento nosso e do governo do estado, houve ali uma parceria meio a meio para fazer essa rede, justamente por causa dessa ampliação. E aí vem o desafio interno, né? Onde vão posicionar os stands, com que carga ele vai precisar, quem tem ar-condicionado, quem não tem, que tipo de equipamento você liga, enfim. E aí a gente veio, junto com a administração da AgroTeams, a Seagro mudou para cá, acho que 2 a 3 meses atrás, então o secretário ele começou a fazer o atendimento aqui e foi nos passando as informações do que precisava. Então, além dessa rede externa, nós colocamos aqui dentro 32 transformadores de energia. É muito grande, tem uma carga muito grande. Assim, é uma carga maior do que algumas cidades do estado do Tocantins têm de atendimento. Então, esse dimensionamento, ele para a gente é muito importante. Mas acaba que aqui hoje está muito grande, é uma cidade mesmo. É uma cidade, você vê lá fora, né? O estacionamento cheio, as pessoas rodando. Então, foi um investimento importante para que durante o evento nós não tivéssemos nenhum problema. Então, foi feito um investimento inicial na infraestrutura e depois um outro investimento na manutenção disso. Então, junto com essa parceria, nós colocamos equipes aqui dentro da AgroTeams para fazer todas as ligações de energia. É essa pergunta que eu tenho. Como que você estruturou as equipes, né, de forma dinâmica para poder atender todo esse público aqui da AgroTeams? Então, nós fizemos, com esse contato próximo com a SEAG, com toda a administração da AgroTeams, nós fomos estruturando o atendimento cliente a cliente. Então, tem equipes operacionais aqui desde manhã até a hora que se encerra o expediente. Eles não saem, plantões, revezando, sai uma equipe, entra outra, mas que conhecem bem a infraestrutura, conhecem como está a ligação de cliente, conhecem a carga do cliente e a necessidade. Então, eles estão posicionados aqui, nossos carros aqui posicionados lá fora, para em qualquer eventualidade a gente faça esse atendimento. Então, a gente tem uma escala de trabalho foi estabelecida durante a AgroTeams para que a gente não tenha nenhuma intercorrência. E não tivemos até agora. Então, só na hora de montar os stands, às vezes acontecem alguns problemas ali, vamos dizer, mas as equipes atenderam rapidamente, então está tudo correndo muito bem. A equipe de vocês aqui hoje dentro está quantas pessoas? 6 pessoas, tempo integral, posicionadas, né? Dentro da estrutura, mais o time lá fora da AgroTeams, eventualmente, se precisar. E tem um ponto importante, com essa rede nova que nós fizemos para atender exclusivamente a AgroTeams, se a gente tiver um problema nessa rede, nós temos uma outra rede conectada com transferência remota para, se precisar, a gente desativa a rede que deu problema e já transfere para outra imediatamente. Ou seja, tem ali o plano A e o plano B. Plano A e plano B para que a gente consiga seguir com o atendimento aqui sem nenhuma intercorrência. Esse é o nosso objetivo. Excelente. Agora, aproveitar que nós estamos na AgroTeams, falando, né, do meio agro, no Tocantins, é o que é mais pujante do estado, é o agronegócio. E eu queria que você falasse quais são os projetos e também programas da Energisa voltado para levar luz elétrica, né, energia elétrica para as comunidades aqui do nosso estado e também para os produtores rurais, seja eles pequeno, médio, porque tem aqueles mais isolados, né? Quais Sim. são os programas que estão sendo feitos? Excelente pergunta. Nós temos hoje, vigente no estado do Tocantins, o programa Luz para Todos. É um programa do governo federal, Ministério de Minas e Energia. Nós temos até o final de 2026, ano que vem, né? Parece longe, mas não está aí.
nós temos um objetivo nesse programa de ligar mais 5.311 famílias, que se encaixam no perfil do Luz para Todos. Então, ele tem um perfil de fazer o atendimento, de fato, daquelas comunidades que estão mais distantes, pequenos produtores, pessoas indígenas, quilombolas, pessoas que têm, ou estão muito longe da rede, ou têm uma propriedade que foi dividida para a família, enfim. Então, tem alguns critérios desse programa, mas só nesse programa, Sara, 5.311 famílias para ser atendida. Então, isso é Até o final de até o 2026. final de 2026. Então, isso é muito bom, tem sido desafiador. A gente ampliou bastante a nossa força de trabalho com empresas parceiras para fazer esse atendimento. Então, estamos trabalhando arduamente aí para cumprir essa missão que o Ministério de Minas e Energia nos passou. Junto com esse programa, nós concluímos o atendimento esse ano do programa também do Luz para Todos, mas um pouco diferente, que é o Mais Luz para a Amazônia. Que programa é esse? É um programa que ele faz o atendimento das famílias através de placa solar. Então, tem locais em que o caminhão não chega para implantar o poste. Então, para levar a rede de energia, eu preciso implantar o poste, levar cabo, enfim, a infraestrutura rodoviária precisa funcionar. Nesses locais em que não chega, a gente fez a instalação de placa solar com bateria. Então, algumas aldeias na região da Ilha do Bananal, alguns consumidores em regiões ainda isoladas, a gente acha que não tem, né, mas tem. Então, no total, nós atendemos quase 1.500 famílias nessas condições. Então, você vai lá, coloca a placa solar, um conjunto de baterias, então a placa carrega de dia a bateria e à noite ele usa essa bateria para continuar te fornecendo. Então, a sua geladeira fica ligada, a sua lâmpada fica ligada. E a manutenção? Nossa, o cliente informou que por algum problema ele está sem energia, a nossa equipe vai lá e resolve, ou substitui o equipamento se precisar, ou restabelece a energia do cliente. Ainda tem mais, Sara. Para fazer o atendimento pela Energisa, a Energisa é considerado, o Estado do Tocantins é considerado universalizado. Universalizado quer dizer que todo pedido de ligação de cliente, ele precisa ser atendido em determinado prazo. Então nós temos, além do Luz para Todos e o Mais Luz para a Amazônia que eu citei, nós temos um recurso 100% da empresa para fazer esse atendimento das famílias no meio rural, na área urbana também, mas especialmente, nós estamos falando na Agrotins, né, para as famílias do meio rural. Então, o cliente, quando ele precisa de energia, ele vai na agência de atendimento, e aí vale para o consumidor mais simples, uma residência, ao consumidor que precisa produzir algo maior. Uma indústria lá vai colocar alguns equipamentos de potência maior, irrigação, ele vem, faz a solicitação, a gente faz o levantamento, vê o que precisa fazer ali de infraestrutura na rede. Eu dei o exemplo aqui da Agrotins, nós fizemos uma rede de 10 quilômetros com um cabo robusto para fazer o atendimento dessa carga. Situação similar. E fornecemos para esse cliente um orçamento de conexão. A depender da carga, esse orçamento tem uma participação financeira do cliente. Para as famílias pequenas, cargas pequenas, normalmente é sem custo nenhum, quase todos os atendimentos, a não ser em situações que você tem mais de um ponto dentro da propriedade, mas o cliente ele é atendido sem nenhum ônus e a gente leva a energia até a casa dele. E mais, se ele tiver cadastro em algum programa do governo federal, Bolsa Família, tiver NIS, a gente ainda instala o padrão de energia para ele. Então a gente leva a rede, coloca um transformador para atender e ainda instala o padrão a depender da condição dele. E aí, você citou que em algumas partes é financiado pelo governo federal e outras pela própria Energisa. Exatamente. Quando eu falo de Luz para Todos, 80% do recurso é do governo federal, 20% da Energisa. Quando eu faço atendimento 100% pela Energisa, aí é 100% do recurso da empresa. Certo. E a gente já caminhando para o fim, Bruno, tem um tema muito importante e às vezes até um tanto quanto polêmico, então é bom você estar aqui para esclarecer para a gente. Inclusive, né, parabenizar vocês pela iniciativa de trazer um podcast como esse para dentro da Energisa para esclarecer as dúvidas do produtor rural. A queda de energia na zona rural. O que tem sido feito para aumentar essa resistência na zona rural, seja ela em grandes, né, em silos, por exemplo, grandes propriedades, como para moradores mesmo que estão lá na zona rural? Excelente pergunta. A gente vem melhorando muito os nossos indicadores de qualidade de fornecimento. Isso é fruto de um trabalho estratégico. E o grande desafio, Sara, nas cidades maiores, você faz uma infraestrutura urbana, a rede se protege de alguma forma. A sua manutenção, normalmente, ela é árvore, né? Então, você cuidou da árvore para não deixar a árvore trazer nenhum prejuízo de fornecimento aos nossos clientes, a área urbana vai bem. Mas na área rural é muito mais desafiador. O estado do Tocantins
é o estado que normalmente figura entre primeiro ou terceiro, segundo e terceiro no máximo, local que mais cai descarga atmosférica. E isso traz um prejuízo imenso para a gente, seja em queima de transformadores, seja em atendimento. Porque às vezes bate na rede e sai abrindo chaves. Então o que a gente tem feito? Principalmente olhando para os nossos clientes da área rural. Nós temos colocado equipamentos inteligentes que eles entendem essas descargas e desligam o consumidor por um tempo e depois tentam fazer a conexão para confirmar se aquele defeito foi um defeito que a gente chama passageiro, ou se ele é um defeito que continua lá. Então, exemplo, caiu uma árvore em cima de uma rede nossa, ele desarma e ele vai e confere, peraí, deixa eu ver se eu ainda tenho uma corrente para o solo que o defeito ainda continua. Aí ele mantém desarmado e eu mando uma equipe para fazer o atendimento. Se esse defeito caiu a árvore, mas a árvore foi para o solo, só bateu no cabo, ele já faz a religação da energia. Junto com isso, nós ampliamos muito os nossos serviços de limpeza de faixa de servidão. Então, reestruturamos todas as nossas equipes no estado, porque o desafio também na área rural é você manter a rede, ou embaixo dessa rede, limpa. A gente limpa, para você ter uma ideia, 15 metros embaixo da rede, 7,5 metros para um lado, 7,5 metros para o outro. Então, existe um mapeamento, existe um plano de manutenção bastante robusto para fazer esse atendimento. E olhando para as equipes operacionais, nós temos 139 municípios. Então, nossas equipes estão espalhadas nos municípios com o objetivo, sabe, de fazer esse pronto atendimento. Nós temos O máximo hoje que uma comunidade, mesmo que seja isolada, fique sem energia elétrica, você consegue na área dimensionar? rural, Na área rural. poucos clientes passam de 24 horas hoje. A gente monitora isso muito de perto. Então, temos um tempo de atendimento médio emergencial, a gente chama de TMAI, acompanhado muito de perto, mas na área rural a gente acompanha, ó, passou de 24 horas, é crítico, precisamos resolver, não é para acontecer. Então, são situações bem pontuais e que a gente se acompanha muito de perto para que não traga nenhum prejuízo. A gente sabe de que quanto mais você investe, quanto mais você melhora a energia, mais o nosso cliente ele acostuma a não ficar sem, né? Então, quando esse consumidor fica sem energia por um tempo maior, ele nos cobra e ele tem razão de nos cobrar. Então, a gente colocou mais gente, ampliou a força de trabalho, tem feito investimento na robustez da rede. Às vezes eu tenho um cabo, uma rede monofásica. Eu vou lá e estou fazendo agora uma rede aqui próxima a Palmas, de 8,5 km, para trifasear uma rede, que a gente chama, que é tornar ela trifásica e colocar as redes, os outros clientes balanceados nesse circuito. Então, melhorar o atendimento daquela comunidade de maneira geral. Então, o que a Energisa tem feito de maneira resumida para melhorar esse atendimento do cliente na área rural? Ampliamos nossas equipes de força de trabalho, acompanhamos os indicadores muito de perto para que o cliente não fique muito tempo ou menos tempo possível. Temos escala de trabalho de 24 horas em alguns locais, outros locais a equipe começa às 6 da manhã, vai até meia-noite, enfim, tem uma escala robusta. 24 horas no nosso centro de operação, investimento na rede, para aumentar a resiliência, suportar essas descargas atmosféricas que eu te falei, que trazem bastante transtorno para a gente, e investimento em manutenção. Então, se eu tivesse que resumir, seria nisso. Assim, a gente tem trabalhado muito para melhorar cada vez mais. Excelente. E para encerrar, gostaria de deixar o microfone aberto para que você desse as suas considerações e caso eu não tenha te perguntado alguma coisa que você acha importante, tanto a Agrotins como também as zonas rurais, as comunidades. Então, desde já, muito obrigada e fique à vontade. Bom, Sara, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco com a comunidade de maneira geral, hoje especialmente a comunidade do agro. A Energisa tem sido uma parceira, né, do governo do estado, parceira das prefeituras. A gente tem feito um trabalho muito de aproximação com os nossos consumidores de maneira geral, com as entidades que representam. Então, nós temos parceria com diversas entidades e dizer que nos procurem, né? Tem dúvida, tem alguma informação que não está muito clara, procura o nosso time de atendimento. Temos os nossos canais de atendimento aí. Hoje tem no WhatsApp, tem site, tem aplicativo, para que a gente possa entender a sua demanda, ver a melhor forma de resolver e, claro, nosso bem maior são os nossos consumidores. Então, nossa preocupação é manter ele satisfeito, ter clareza de como funciona essa relação e aquilo que for necessário fazer para resolver alguma situação, a gente vai atuar com certeza para resolver. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade. Tocantins Rural Podcast, diretamente aqui da Agrotins 2025, uma parceria com a Energisa.
E agora eu tenho a honra de conversar com Josimar Lemes, ele que trabalha há 18 anos na Energisa, é pai de um, casado e mora aqui no estado do Tocantins, apaixonado por nosso estado. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado. Josimar Lemes, você é supervisor de equipe de campo da Energisa. Isso. Falei ali há 18 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Muito 18 tempo. anos. Muito tempo. Eu quero entender melhor como que funciona aqui na Agrotins. É a maior da região norte do Brasil, a maior feira, e vocês são responsáveis aqui na Energisa pelo abastecimento de toda a feira. É uma feira muito grande, com muitos expositores, né? Muitas pessoas. Vocês têm que garantir o abastecimento para os expositores, tem que garantir também a segurança para todos, né? A segurança quando a gente trata aí da questão de energia. E eu queria entender o tamanho da complexidade que é vocês trabalharem em um evento como esse. Nosso planejamento, ele é começado há uns 3, 4 meses atrás, né? Primeiro a gente faz o mapeamento de todas as equipes de alta performance, são colaboradores experientes, né? Antes de entrar aqui no projeto da Agrotins, porque esse é um projeto tão importante, que é do Tocantins, né? Pode falar. E ele se torna grandioso, né? Porque assim, são colaboradores altamente capacitados, treinados para trabalhar sob pressão durante o evento, né? E treinado também tecnicamente, especificamente na questão de caso aconteça alguma anomalia na rede, os colaboradores estão preparados, prontos para atender o nosso cliente da Agrotins o mais rápido possível. Entendi. E o tamanho da responsabilidade? Igual você falou, vocês têm todo um planejamento, há 3, 4 meses antes vocês já começam a organizar tudo, e aí você sabe me dizer quantos profissionais de forma direta e indireta estão ligados aqui diretamente? Hoje, na minha equipe operacional, nós estamos trabalhando com 10 pessoas, né? Mas teve também algumas outras equipes que passou a equipe de construção e manutenção, que geralmente ela gera ali em torno de 30 a 40 pessoas para tocar o evento, né? Entendi. E os principais desafios? Porque para cada um tem um desafio diferente a participação na Agrotins. Para o expositor, muitas das vezes é a logística, o pessoal que vem, às vezes é o trânsito, quem está comercializando, às vezes é a internet. E eu tenho certeza que para vocês são talvez os mesmos ou outros desafios. Isso. Os nossos desafios maiores aqui na Agrotins é manter a segurança das nossas equipes, nossos colaboradores, né? Estão todos trabalhando sob pressão, não só minha equipe, mas o pessoal que está na montagem dos stands. Nossos desafios, eles são no momento das ligações, porque são vários veículos pesados transitando aqui. Nós temos que ter bastante cuidado de não... Nós também conduz veículos pesados também, e o pessoal geralmente, nesse momento de pressão, eles trabalham correndo aqui na Agrotins, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante atenção para não machucar nenhuma na população, não machucar a população. E outro desafio que nós temos mais aqui é manter quem está trabalhando no momento da Agrotins, no momento de sobrepressão, deles não se machucar, porque quem tem um conhecimento da rede somos nós, né? Então, assim, nós temos que cuidar da segurança dos nossos colaboradores e, ao mesmo tempo, cuidar da segurança do pessoal que está trabalhando aqui durante o evento na Agrotins. Muitas vezes eles se colocam em riscos por não conhecimento, né? E aí é uma hora que a gente entra no circuito, né? E da melhor forma possível, para o colaborador ali no momento que ele está sob pressão, ele não se sentir ofendido ali no momento que ele está intervindo na nossa rede. Entendi. Eu presenciei em alguns stands que eu estava, alguns momentos que teve queda das redes. Aí entra vocês ou entra a equipe do stand, que aí já não diz respeito mais a vocês? Sim, a gente tem alguns momentos que pode ter queda de energia, e esses momentos a gente estamos fazendo balanceamento da rede, né? E tem alguns outros problemas também, que são problemas nos stands também, aí a gente faz a orientação ali para o eletricista do stand para garantir o fornecimento de energia para o cliente também, né? Mesmo não sendo vocês orientam. Sim, mesmo não sendo nós orientamos também os clientes. E aí, eu queria que você falasse também sobre o sentimento de aprendizado durante todo esse evento. Se você há 18 anos, com certeza já esteve à frente de outros eventos tão grandes como esse, e o que vocês tiram, né, tanto você como toda a sua equipe a partir daqui. E se vocês também fazem alguma reunião para poder fazer o balanço. Isso. É que nem eu tinha falado anteriormente, as nossas equipes elas são treinadas, né? Questão de trabalhar sob pressão de um projeto. O nosso planejamento ele é feito antes de nós entrar no projeto aqui da Agrotins. O sentimento que nós temos é de orgulho
e de experiência. Cada ano que passa a gente pega mais experiência. Estou com o 3º ano consecutivo aqui na Agrotins e nós sempre vem pegando mais experiência, mais conhecimentos, né? Sobre trabalhar sob pressão, sempre é uma experiência diferente. Certo. E não sei se você falou, mas caso não, queria que você falasse com relação à equipe necessária. Você falou a quantidade de pessoas, mas quem são esses profissionais? Esses profissionais aqui que são hoje aqui, são contados comigo, que é o supervisor operacional, são eletricistas, né? Durante o evento eles estão disponíveis para atender qualquer ocorrência. Também temos na parte da engenharia, né? Que fica o pessoal lá monitorando. Durante o evento eles ficam monitorando o tempo todo via sistema, ver se o nosso sistema está comportando bem ou não está. E essas informações ela passadas para mim, né? As informações, e a partir do momento que eles conseguem identificar alguma coisa lá, já me passa para a gente estar corrigindo ao final do evento, para no outro dia continuar a programação. Entendi. Uma dúvida que me surgiu aqui agora, talvez seja a dúvida de outras pessoas que estão acompanhando. Quando um produtor rural ele quer fazer uma feira por conta própria dele, ele procura vocês, ele mesmo que faz, porque essa feira aqui é uma feira governamental, então vocês têm todo o trato aí, acredito que com o governo do estado, para poder fazer a realização. E quando é um terceiro, ele entra em contato com vocês, ele tem a dúvida aqui agora: como que eu faço para poder realizar uma feira grande dentro da minha fazenda? Ou dentro de um espaço público que seja? Isso. Primeiro ele tem tem um pessoal do planejamento, né? Ele entra em contato com nós lá na sede, né? E aí a partir da sede vai entrar com o pessoal da proteção do sistema, né? Que ele faz a análise de quanta carga vai entrar, né? Aqui a Agrotins é diferente, a gente não consegue identificar a carga que entra, mas nosso sistema ele é robusto e consegue manter, né? A Agrotins tocando. Agora o fazendeiro ele tem que falar para nós ali mais ou menos quanta carga que ele vai consumir dentro desse evento dele, e aí o pessoal do planejamento traz para nós ali a execução do serviço. Entendi. Josimar, uma dúvida. Quem que paga a conta? Da Agrotins. Da Agrotins, quem paga a conta é o governo do estado. Então de todos esses expositores que estão aqui, a conta de energia é em nome do governo do estado. Isso, a gente faz a medição, né? E o governo do estado paga. A gente faz toda a montagem, transformadores da rede, e no final do evento a gente retira tudo novamente. Certo. Josimar, aproveito a oportunidade para agradecer você, estender a toda a sua equipe que trabalha arduamente, um trabalho que é difícil, que a gente sabe que também tem os seus riscos e que trouxe toda essa infraestrutura para que todos nós, né, tanto o visitante como quem vem trabalhar, como os expositores, pudessem estar aqui hoje, durante todos esses dias, participando desse evento. E gostaria que você deixasse uma mensagem, né, caso eu não tenha te perguntado alguma coisa, para quem está nos acompanhando. Tá bom. Meu recado que eu dou aqui é para o pessoal seguir mais um pouquinho da segurança, né? Olhando para nossas redes, tá? No momento da desmontagem dos stands, nós vamos estar aqui disponível para estar desligando novamente os stands e não intervir na nossa rede, porque assim, o conhecimento, geralmente, a gente tem um conhecimento mais um pouco, a gente é treinado para isso, para ninguém se machucar, continuar esse evento maravilhoso aí e o próximo vir de novo. Muito obrigada. Aqui no Tocantins Rural Podcast, diretamente da Agrotins, do stand da Energisa, um grande parceiro nosso aqui no estado do Tocantins, eu converso com o Maurício Zanina, ele que é gerente de operações da Energisa, casado, pai de 2. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. A gente começa trazendo aí um contexto, né? De quantos anos você está na Energisa já, Maurício? Olha, já se vão aí 28 anos de setor elétrico aqui no Tocantins. Nossa, é muito tempo. Mas sempre com muito prazer, né, de levar qualidade de vida e conforto para a sociedade tocantinense. Ótimo. Me fala um pouco com relação, a sua área volta muito aí para a área rural, né? Não só para a área rural, mas a gente está aqui especialmente falando dessa área, né, do pessoal da zona rural, dos proprietários, do agronegócio aqui do estado. E eu queria entender os desafios de vocês com relação a esse atendimento a esse público, porque são 139 municípios, um estado muito grande, que tem as suas peculiaridades. Eu queria que você falasse um pouco desses desafios, levando em consideração também a geografia do nosso estado. Bem, assim, a concessão do Tocantins, ela é submetida principalmente a uma variável que impacta diretamente em distribuição de energia elétrica, é o clima, né?
nós temos bem definido aqui no estado duas estações, vamos falar assim, né? Calor com chuva e calor sem chuva, fazendo uma correlação com o que a população sente. Mas nós temos algumas características importantes e relevantes. A primeira delas são as tempestades com raios, né, as descargas atmosféricas. O estado do Tocantins, ele é um estado que ocupa as principais posições de quantidade de descargas atmosféricas de forma anual, né? Para você ter ideia, aqui no Tocantins, nós em 2023 tivemos 5 milhões de descargas atmosféricas registradas no ano. Esse ano estamos na mesma, 2023 foi a maior severidade climática histórica aqui do estado, né? E em 25 nós estamos acompanhando a mesma tendência. Qual é o impacto disso? Nossas redes são aéreas, né? Elas são predominantemente rurais, nós temos quase que 90% das nossas redes de distribuição de energia estão localizadas na zona rural. E você tem um impacto porque essas tempestades de raios, elas vêm associadas a vento, né? Que também é outra variável relevante. E aí você tem objetos atirados na rede, né? Vegetação atirada na rede. A própria descarga atmosférica ela tem um impacto nas redes de distribuição. Então isso exige uma preparação muito grande da concessionária, né? No caso a Energisa Tocantins, para minimizar os impactos desses fenômenos naturais. E no período seco, nós temos as queimadas. Tocantins também, ele tem uma grande incidência de focos de incêndio. E as queimadas impactam diretamente o trabalho de vocês na Energisa. Com certeza, porque você tem o aspecto do fogo atingindo as redes e danificando as estruturas, né? A própria fumaça, ela tem um aspecto aí eletromagnético que causa interrupção de fornecimento também. Então, esses dois pontos aí, essas duas variáveis climáticas, elas impõem um desafio muito grande na concessão do Tocantins. Tanto a parte de chuvas, tempestades com raios, quanto a parte de descargas atmosféricas. Além de impor também aspectos de segurança relevantes, principalmente na zona rural, né? Nós temos um trabalho muito intenso nesse sentido. No que tange a questão das queimadas, nós somos membros do Comitê do Fogo, temos um projeto de prevenção, junto com vários órgãos do Estado. Teve uma reunião agora recente do Foco no Fogo, né? Vocês da Energisa estavam presentes na sala de reunião do Palácio Araguaia, justamente para discutir isso, junto com o secretário de Meio Ambiente. Nós estávamos não só presentes, mas participamos efetivamente das ações de campo, no sentido de prevenção, de orientação para a população rural, sobre os impactos de fogos não controlados, das épocas que essa atividade é proibida, enfim, tem toda uma questão de prevenção, de orientação, de conscientização que nós participamos efetivamente há alguns anos. Além de parcerias para adotar infraestrutura, né, dentro da possibilidade da Energisa, para fazer parcerias e possibilitar a melhoria no combate aos focos de incêndio aqui no Tocantins. Então, esse é um tema muito relevante, não só sob o ponto de vista da atividade fim da Energisa Tocantins, mas também sob o ponto de vista da responsabilidade ambiental que nós temos. É um valor, sustentabilidade é um valor que a Energisa Tocantins possui. Certo. Quando você fala, né, gerente de operações, que é a sua função dentro da Energisa, eu tive a oportunidade de conhecer chama sala de operações, onde fica Centro de operações. Centro de operações, onde fica um monte de televisões e vocês monitoram 24 horas por dia, 365 dias do ano, tudo que está acontecendo. Aqui lá vocês conseguem ver o estado todo e fazer de forma preventiva? Na realidade, o nosso processo de operação, ele tem dois momentos, né? O momento de planejamento prévio para nos prepararmos para momentos de severidade climática. Então, isso é feito através de uma área de planejamento. Trabalham comigo planejamento, equipes de campo e operação em tempo real. Aqui que você está falando é viver o que está acontecendo agora, né? Os impactos de agora, as interrupções que estão acontecendo nesse momento. Mas antes disso, existe um planejamento e uma execução de um plano de manutenção, né? Rigoroso, né, utilizando as melhores técnicas de inteligência para direcionamento dos recursos, o melhor direcionamento dos recursos, tanto de questão de faixa de servidão, que é um tema relevante para a zona rural, né, aspectos de manutenção propriamente dito das estruturas, enfim. Então esse processo ele antecede o período chuvoso
E ali no período chuvoso, onde o centro de operação ele é mais demandado, porque são ali que vêm as demandas dos clientes, de falta de energia, de interrupção de fornecimento, e dali que saem os direcionamentos das equipes para fazer os atendimentos emergenciais e comerciais, mas no caso aqui os atendimentos emergenciais. Aquela estrutura, ela funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia, e ela é responsável por fazer essa logística de atendimento. Entendi. Através do planejamento de vocês, vocês conseguem determinar, por exemplo, que no ano de 2026, de acordo com as questões meteorológicas do ano de 2026, já pensando e planejando a partir de agora, determinada região vai demandar mais mão de obra? Olha, funciona da seguinte forma, o nosso plano, ele é anual. Entendi. Ele é anual, né? Nós temos toda uma inteligência em torno dos dados do pós-operação, do que aconteceu, né? Do histórico de manutenções, do que está acontecendo com o clima. Temos uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que nos dá previsões de clima bem assertivas, que nos direcionam para reforço de estruturas de atendimento. Era isso que eu queria. Então, assim, por exemplo, 30 dias antes, 15 dias antes, eu fico sabendo se vai haver algum tipo de severidade climática em uma determinada região do estado. E você já se organiza. E aí você alimenta uma estrutura de deslocamento, de reforço de estruturas para aquela região que vai ser afetada. Ótimo. E agora falando ainda de segurança, acaba acontecendo, né, por mais que eu sei que vocês fazem, porque eu acompanho uma série de campanhas, prevenção e fortemente mesmo com o pessoal do agro, infelizmente ainda acontecem acidentes. Eu queria que você falasse quais são os acidentes mais recorrentes e como evitar esses acidentes. Olha, na zona rural, Sara, nós temos uma incidência muito grande de maquinário, porque o agro é a grande alavanca econômica do estado de Tocantins, visto aqui a Agrotins com a força que é, né? Então a tecnologia do agro ela tem aumentado cada vez mais, o maquinário utilizado tem sido cada vez mais avançado, mas ali também ele convive com a rede de distribuição de energia elétrica que está lá nas fazendas, para levar energia e para propiciar também ser agente de fomento desse desenvolvimento. Só que tem incidência de acidentes com maquinário pesado sendo utilizado próximo à rede e acaba tocando na rede, né, ou chegando próximo à rede, aquilo ocasiona um curto-circuito, tem impactos de interrupção do fornecimento, mas o principal ponto aqui é a vida das pessoas que estão ali naquele local. Então a gente tem incidências, sim, inclusive fatais, de pessoas que estão ali dirigindo uma máquina pesada dessas, não tomam os devidos cuidados, né? Eles estão próximos da redistribuição, se aproximam a caçamba, enfim, uma lança de uma máquina dessa, toca na rede, ocasiona um problema de choque elétrico e a pessoa muitas vezes vem a óbito. Mas se ela estiver lá dentro e continuar lá dentro, ela não tem problema nenhum. O problema é quando ela desce. Perfeito. Então são situações, é bom explorar esse ponto, né? Nossas redes, elas são equipadas de equipamentos de proteção para que quando haja algum tipo de problema, desligue automaticamente para preservar a segurança da população, tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? Nós temos esses investimentos que o pessoal falou com vocês aqui, parte deles é de modernização da rede. Isso passa por segurança, né? Passa por expansão, passa por modernização, mas passa também por investimento em segurança da rede. Então, a orientação é o seguinte, por exemplo, se acontecer algo nesse sentido, permaneça dentro do veículo. A roda do veículo ela é feita de um elemento isolante, que é a borracha. Ela preserva o condutor dentro do carro, né? Até que entre em contato com a energia, se possível, para que a gente possa fazer o diagnóstico adequado, encaminhar uma estrutura adequada, treinada, capacitada, com ferramental adequado para resolver a situação com segurança. E eu queria rapidamente falar um relato, né? Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, né? Nas orientações que a gente faz com a imprensa, enfim, para orientar a comunidade em relação a isso. E nós tivemos um episódio aqui em Palmas, né? Que aconteceu um acidente com um veículo. E era uma família dentro do carro. O cabo ficou em cima do veículo, né? O pai estava com a esposa e uns filhos dentro do carro. E ele não saiu.
ele ligou para a Energisa, ligou para a polícia, ligou para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi até o local, ele permaneceu dentro do veículo, né? E aí nós fizemos toda uma operação de segurança para que ele pudesse sair do veículo. E ele citou que ele lembrou de uma orientação que ele viu em um programa como esse, né, na imprensa. Então, daí a importância da gente sempre estar falando sobre esses temas. Sim, sim, muito importante. E quando a gente traz questões de segurança, tem alguma outra muito importante, como essa que você citou, dos maquinários pesados, né, perto dos fios de alta tensão? Tem alguma outra dica para o pessoal que mora, tanto para o pessoal das chácaras, né, porque aqui na região de Palmas tem muitas chácaras, e aí eu vou citar um caso, aproveitar que você lembrou, eu lembrei aqui agora também, de um rapaz que foi manusear uma bomba no lago, e aí ele também teve uma descarga e faleceu. Então, assim, você citar, é importante a gente trazer esses casos, porque a gente, né, lembra as pessoas o perigo que é. Olha, esse caso da bomba submersa, né? Que nós estamos aqui com um lago maravilhoso, com essa vista maravilhosa aqui, inclusive do nosso stand, é uma das principais estatísticas de acidente com choque elétrico na zona rural, né? Por quê? Existe um equipamento que ele é feito para isso. Ele é uma bomba submersa, né? A concepção estrutural de construção desse equipamento é para isso. Só que a instalação deve ser feita por profissionais habilitados. E muitas vezes a gente vê que a instalação desses equipamentos não é feita por profissionais habilitados. Qualquer pessoa vai lá, instala de uma forma inadequada e aí se submete a um risco que muitas vezes pode ser fatal. Aproveitando, a zona rural também tem um problema muito recorrente. Como nós estamos num estado em crescimento, né, exponencial do agro e tudo mais, você vê cercas sendo construídas embaixo de redes, né, ou paralelo às redes de distribuição, e elas não atendem seccionamentos e aterramentos. O que significa isso? Você, se acontecer a influência de uma descarga atmosférica, ou só por algum motivo um cabo romper e cair em cima de uma cerca dessa, se você não tiver esse mecanismo de contenção da evolução da energia através da cerca, você pode, por exemplo, ocasionar um acidente de uma pessoa que esteja distante daquele ponto. Então tem um normativo para seccionar, aterrar cercas, e a gente percebe que muitas vezes o proprietário rural não tem esse cuidado. Isso Às pode vezes não tem um gerar conhecimento também. Onde que ele consegue ter acesso a essas? no nosso site, nos nossos canais de atendimento, né? E nós temos um trabalho bem relevante, que é um trabalho de conscientização dos nossos clientes principalmente na zona rural. Que trabalho é esse? Nós constantemente, os nossos eletricistas, os nossos auxiliares comerciais que fazem leituras, eles têm a responsabilidade de serem, além do trabalho fim, né, que eles estão lá para eventualmente recompor o fornecimento de energia elétrica, eles fazem um trabalho de conscientização, tanto sob o ponto de vista ambiental, quanto sob o ponto de vista de segurança. Então nós distribuímos, sabe, folders para essas pessoas, muitas vezes bem humildes, que não têm acesso a esse tipo de informação na sua rotina, para que ele possa ter contato com esse tipo de conhecimento. Além de distribuição de folders, o nosso profissional ele fala, ele explica o que está acontecendo. Isso já está no nosso DNA da Energisa Tocantins, sabe? Todo mundo que está aí na zona rural tem essa responsabilidade e nós transformamos o nosso exército de campo aí em agentes de conscientização. Certo. Maurício, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês desenvolvem dentro e fora, né? Dentro, que eu digo, ali do escritório e também em todo o estado do Tocantins aqui no trabalho de campo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Seguimos aqui na AgroTeams 2025, diretamente do estande da Energisa, trazendo para você informações, dicas muito importantes aí desse universo, né? A gente falou aqui já sobre segurança, vamos conversar mais tarde sobre outros temas importantes aqui também, diretamente da AgroTeams. E para falar sobre relacionamento, eu converso agora com o Roger Pereira, ele que é coordenador de relacionamento da Energisa. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar falando. Me diz uma coisa, antes da gente entrar nos termos técnicos, quantos anos você está já na Energisa como colaborador? Eu estou há 13 anos na Energisa, iniciei em Araguaína, né? Sou natural de lá.
e eu hoje resido aqui em Palmas. E como foi como você encontrou a Energisa ou como a Energisa te encontrou? Porque 13 anos é muito tempo. Na verdade, vem de berço, viu? Meu pai entrou na empresa, à época Celg, ainda em 84. Então, eu decidi fazer engenharia elétrica também porque acompanhei meu pai, que foi eletricista, né? Aposentou como eletricista. Decidi fazer engenharia elétrica porque eu via, desde o início, né? Todo esse brilho que eu tinha por conta disso, dele trabalhar na empresa e trazer informações e contar como é que era o dia a dia dele. Então, assim, me despertava muito curiosidade. Então, eu fui para esse ramo da elétrica e acabei entrando na empresa, né? Estou aí há 13 anos. Que história bonita. E vocês estão, né, aqui desde o início da feira, uma importante feira, essa que é a maior da região norte do Brasil, né, a Agrotins. E para conversar com você, eu queria falar mais voltado para a área de relacionamento, que é a área que você lida aí de forma direta, né, que a Energisa hoje possui um departamento dedicado para os clientes de alta tensão. E aí eu queria que você explicasse quem são esses clientes e como funciona esse atendimento. Certo. Nós temos uma área de relacionamento com esse público, que são os clientes que têm um transformador próprio. Então, nós chamamos de clientes de média e alta tensão. Esses clientes, o cliente convencional, ele vai até uma agência, por exemplo, para solicitar uma ligação nova, ou entra pelos canais de atendimento, e o processo é aberto ali na hora. O grande cliente, esse cliente de alta tensão, a gente precisa estudar a rede antes, né? Precisamos fazer, às vezes, um investimento ali para atendê-lo. Então, o trâmite é um pouco diferente. Então, nós temos essa área que faz essa recepção, trata esse cliente aí com proximidade, com a personalização de atendimento, exatamente para que esse atendimento aconteça da melhor forma possível. Entendi. Esse cliente de alta tensão, quando a gente fala de agricultura, são os silos, e quando a gente fala de pecuária, o que seria? Quem são aí esses clientes? São grandes fazendas, podem ser silos, fazendas com irrigação, né? Nós temos também algumas agroindústrias, né, processadora aqui no Tocantins. A gente acompanha muitas cadeias produtivas. Então nós temos as cadeias produtivas, muitos clientes voltados para soja e milho, outros para arroz, né? Temos a mineração muito forte no estado, principalmente por conta do calcário. A pecuária também no estado, ela está em plano expansão, com os frigoríficos, os confinamentos que nós temos, né? E tem também a parte de piscicultura que tem se desenvolvido e a parte de avicultura com muitas granjas aí por todo o estado de Tocantins. Certo. E aí vocês garantem que tenha esse atendimento diferenciado por esse público e garante também que eles tenham acesso contínuo, porque eles não podem de forma nenhuma ter interrupção de energia. Exatamente, a gente busca conhecer a realidade de cada um, então por isso que a gente até se aprofunda nas cadeias produtivas desses clientes, porque a energia é um bem primordial para o funcionamento, né? Então nós dispomos, por exemplo, na área de gestores de clientes, que vão até esses clientes, fazem todo esclarecimento, tiram dúvidas, acompanham ali a ligação desse cliente e dão todos os esclarecimentos relacionados a contrato, a fornecimento, todo esse acompanhamento de perto. Então o diferencial da Energisa nesse ponto é que esse cliente ele tem esse atendimento personalizado. Por exemplo, um que chegou no estado do Tocantins agora, vamos supor, o seu Antônio chegou agora no estado do Tocantins para fazer um grande investimento. Ele primeiro procura um consultor com relação a essa energia que vai para a área dele, ou ele procura a Energisa, que a Energisa vai dar todo o suporte para ele de o que ele deve fazer, como que ele deve fazer, como que são os projetos, para quem ele deve apresentar. Ele pode entrar em contato diretamente conosco, nós já vamos fazer essa primeira aproximação, né, explicando todo o trâmite, mostrando essa questão da necessidade de estudo da rede para suportar essa carga do seu Antônio. Então a Energisa ela preza muito por isso, né, até porque alguns investimentos podem demandar um prazo um pouco mais longo, então a gente precisa estar muito próximo para entender a necessidade do cliente, né, com relação a prazo, fornecimento e, claro, ser o mais assertivo possível na ligação desse cliente. Entendi. E pensando nas tendências e também novas soluções energéticas aí para grandes indústrias e também empresas, o que tem sido feito pela Energisa para vocês saírem na frente, por exemplo?
cliente hoje, principalmente o cliente rural, ele tem desconto na tarifa de energia, né? Para isso, ele precisa ter a sua BIC ou FIC, né, atualizada junto ao Estado, ao governo estadual, né? Então, o cliente ele precisa procurar aí o órgão do Estado, atualizar a sua ficha, entrar em contato conosco. Um outro benefício que o cliente tem com relação à tarifa é se for irrigação. Aqui no estado a gente tem desconto de até 80% no horário que seria depois das 21 horas até as 6 da manhã. Então é muito benefício. Para o bombeamento de água. Exatamente. O pessoal da Lagoa da Confusão, onde é muito forte de irrigação ali, principalmente produção de arroz, é o segundo maior produtor de arroz do Tocantins. Então eles recebem esse benefício. Exatamente. Aí basta eles entrarem em contato conosco, né? Nós utilizamos, por exemplo, um portal personalizado para grandes clientes. Temos também um call center personalizado, então eles basta entrar em contato conosco, que nós já analisamos toda a documentação, fazemos essas orientações para que eles apresentem os documentos pertinentes e a gente consiga fazer esse cadastro. Excelente. E como que a empresa, a Energisa, atende às necessidades dos moradores da zona rural, seja ela grande ou pequenas empresas, ou até mesmo moradores? Como eu mencionei, nós temos equipes praticamente todo o estado e temos esse time personalizado para as grandes empresas também. Então, hoje nós temos a capilaridade muito boa para atendimento. A Energisa tem evoluído bastante também nos indicadores de continuidade, né? Redução aí das interrupções, a frequência com que acontecem também. O Tocantins tem sido privilegiado com os investimentos altos da Energisa ao longo dos anos. Então, isso mostra aí esse compromisso que a Energisa tem de levar esse desenvolvimento para a zona rural. Ótimo. Agora vamos falar de um assunto muito importante para você que está nos acompanhando, autoleitura rural. Como que funciona? E quais são os benefícios, né, para ser feita na zona rural? Exatamente. Nós temos um estado com dimensões territoriais muito grandes, né? Uma baixa densidade populacional. Então, a leitura ela acontece a cada 3 meses na zona rural. Então, o que acontece nesse período quando não tem leitura? Existe o faturamento pela média dos últimos 12 meses. Mas, às vezes, né, o cliente não está na propriedade todo esse tempo, né? E aí pega um período que tem um faturamento por média, ele pode ficar um pouco incomodado com isso. Então, o que a gente orienta? Nós disponibilizamos de um calendário em que o próprio cliente pode nos sinalizar a leitura. Então, é uma forma dele monitorar ali o seu consumo e ter uma conta cada vez mais assertiva. Mas ele consegue passar as pernas? Não. Aí quando a gente vai fazer a leitura, a gente já confere essa questão no medidor. Excelente. É bom a gente perguntar, né? Porque vai que ele fala assim, não, se eu que vou fazer a leitura, então vai ter como eu fazer aqui para poder sair mais barata a minha conta de energia. Mas então não tem, né? Não tem como. Excelente. E para finalizar, como que funciona, né, o mercado livre de energia, principalmente para esses grandes clientes, que foi o que você comentou lá atrás? Isso. No ano de 2023, né, saiu uma portaria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizando aí, liberando o mercado livre de energia. O que seria esse mercado livre? Hoje, o cliente até pouco tempo, o grande, ele consumia energia somente da Energisa, né? Nós somos uma distribuidora de energia, então a Energisa compra a energia e fornecia para esse cliente. Agora ele tem a possibilidade de comprar de outras fontes, de outras empresas. Então, o que ele faz? Ele pode entrar em contato com nós chamamos ela de comercializadora, uma comercializadora de energia e negociar a sua energia. O montante que ele precisa para 1, 2 anos, até 5 anos. Ele continua com a Energisa que dá todo o suporte e garante que a energia chegue até o imóvel dele, o empreendimento, só que ele pode aí negociar uma energia mais barata diretamente no mercado. Então, a partir de 2023, isso abriu para todos os grandes clientes. Nós tínhamos, hoje no estado, temos quase 400 clientes que já aderiram ao Mercado Livre, né? E, como eu mencionei, a Energisa continua dando todo o suporte, todo esse atendimento. A única coisa que muda é que ele vai ter esse fornecimento de energia, essa energia que ele precisa negociada com outra empresa. Excelente. E para o pessoal que tem mais dúvidas, como é que eles fazem para entrar em contato com você, Roger, para poder tirar, principalmente esses clientes, né, de alta tensão? Nós temos um atendimento presencial também, tá, na Energisa. Temos um portal de grandes clientes, para esse público super específico, bem direcionado, bem claro, é bem fácil de mexer, né? Temos também um call center, que é o 0800 721 0063, para que esse cliente, se tem alguma dúvida, ele entre em contato conosco. Excelente, muito obrigada. Eu que agradeço.
Tocantins Rural Podcast, aqui na 25ª edição da AgroTeens. Aqui que tem um sol para cada um nesse espaço maravilhoso. E nós estamos aqui no estande da Energisa para levar para você muita informação, tirar suas dúvidas. E para tirar as dúvidas agora sobre eficiência energética, eu converso com o analista Lutiari Basílio. Eu falei seu nome certo? Perfeitamente, Lutiari Basílio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Lutiari, antes da gente entrar na parte mais técnica, eu queria saber um pouco de você, né? Há quantos anos você está aí na Energisa? E afinal de contas, eu fiquei em dúvida, o que que faz um analista de eficiência energética? Vamos lá. Eu tenho 34 anos de idade, sou formado em administração e estou há quase 3 anos na Energisa. Eu vim de uma construtora, mexia com construção, e aí eu acabei aceitando o desafio para entrar na Energisa. O analista de eficiência energética trabalha hoje dentro do grupo com o programa Nossa Energia, cuida da parte social da empresa. Resumidamente, trabalha com a imagem da empresa perante a sociedade também. É uma parte da nossa atividade. Então, dentro da minha atividade hoje, eu cuido do programa Nossa Energia, que é o nosso carro-chefe. Certo, e eu quero que você fale, inclusive, sobre esse programa, daqui a pouquinho a gente vai abordar melhor sobre ele, mas quando você fala de eficiência energética, entra também a questão do consumo, certo? Perfeito. E aí, o que que as pessoas devem fazer e por que que elas devem se preocupar em reduzir cada vez mais o consumo? Levando em consideração, você fala assim, não, mas a gente tem uma das maiores hidrelétricas do Brasil, ficam aqui, a gente tem duas, uma em Peixe e outra em Lajeado, a gente tem muita energia e as pessoas às vezes não entendem. Falam pra gente por que que a população precisa se preocupar cada vez mais em reduzir o seu consumo. Um dos trabalhos da Energisa perante a sociedade é conscientizar ela sobre o uso consciente de energia. Então, o papel da Energisa, ele vai além de fornecer energia. Então, é cuidar do meio ambiente, é cuidar das pessoas, é cuidar daquilo que a gente tem de maior valor, né? Então, quando a gente fala de hidrelétrica, a gente está falando da nossa maior fonte de energia. E em casa, na construção, em qualquer lugar que a pessoa hoje economize energia, automaticamente ela está cuidando do meio ambiente também. Então, é a partir dessa preocupação, né, de sustentabilidade no meio ambiente, por isso que vocês se preocupam e sempre pede para que tenha redução do consumo da energia elétrica. Exatamente. Hoje a pessoa ela cuida da casa dela, reduz a fatura de energia e ela tem o benefício de uma redução financeira para a família dela. Então, aquele dinheiro que ela consegue economizar com uma troca adequada das lâmpadas por LED, vistoriar as borrachas da geladeira para que não tenha fuga de energia. Então, tudo isso vai trazer uma redução financeira para a fatura dela. Então, automaticamente, ela vai ter um dinheirinho a mais para poder trabalhar dentro da vida dela. Para nós, Energisa, quando a pessoa ela economiza energia, a gente tem uma tranquilidade energética para poder trabalhar. Não ter uma sobrecarga ou trabalhando dentro de uma linha de conforto para a gente aqui da Energisa. Certo. E como funciona e o que que é o programa de eficiência energética e qual que é o papel dele aí, né, com relação às chamadas públicas e também quem pode participar e como? Vamos por partes. O programa Nossa Energia, hoje, a gente tem 2 caminhões que rodam o estado do Tocantins. Só no primeiro trimestre... Que é um desses que está parado aqui na Exatamente. feira, nesse momento, para as pessoas fazerem a visitação. A gente faz o convite para todos que estejam na feira, venham visitar o estande da Energisa e conhecer um pouco mais do caminhão Nossa Energia. A Energisa Tocantins hoje tem 2 caminhões. Então, hoje nós estamos com a unidade 1 aqui, pronto para atender a população. Só no primeiro trimestre, nós rodamos mais de 15 mil quilômetros. Visitamos 16 cidades no estado. E onde a gente para, a pedido da prefeitura, ou até mesmo a iniciativa da Energisa, para poder estar conhecendo ou indo até aquele município, escolhemos uma praça, uma escola, uma feira, e nós realizamos o convite para as escolas e para a comunidade em geral. Acessar o caminhão, conhecer melhor o programa Nossa Energia, com dicas de sustentabilidade, meio ambiente, cuidado, né, com o meio ambiente, dicas de segurança, os riscos com choque elétrico, onde que a criança, né, dentro do caminhão a gente tem risco em casa e risco fora de casa, para que ele tenha um pouco mais de conhecimento também. A energia, ela é perigosa, mas com conhecimento todo mundo pode acessar ela. Ótimo. Quando você fala do caminhão Nossa Energia, que circula o estado todo, é esse mesmo caminhão que leva o cinema para as comunidades? Isso, dentro do pacote do Nossa Energia,
do caminhão, nossa energia, nós realizamos as palestras educativas dentro do caminhão, realizamos trocas de lâmpadas por LED, então a população em geral procura o caminhão, vai ter lá a tendinha lá fora com o pessoal para atender eles, e eles trocam até 6 lâmpadas por unidade consumidora. A população chega, leva até 6 lâmpadas, queimada ou não, e a gente faz a troca por LED. Vamos estar fomentando a eficiência energética na casa da pessoa e tentando trazer um pouco de redução. Então, dentro disso, no último dia, o caminhão ele é adaptável, ele vira um palco, eu tenho uma apresentação de teatro voltado para o nosso tema de eficiência energética com os palhaços, e no final, um cinema para a comunidade com pipoca. Ótimo. E para isso ser levado, por exemplo, eu sou de uma cidade do interior aqui do estado, né? Uma cidade chamada Juarina. E quem tem que chamar, vamos supor, para levar esse caminhão até o município de Juarina? É o prefeito da cidade? É a própria comunidade pode entrar em A contato com comunidade pode vocês? entrar em contato, o prefeito, os secretários, né? Qualquer pessoa que esteja hoje no município pode estar fazendo um convite para a Energisa. Nós vamos colocar ele ali no hall de conhecimento, vamos fazer o levantamento de agenda e ver se encaixa lá dentro da agenda do Nossa Energia. Basicamente, hoje, dentro do estado, a gente consegue, no ano de 2024, nós visitamos 42 municípios no estado. Então, a gente tem ali 50, 55 eventos no ano com esse caminhão Nossa Energia. Certo. E a agenda daqui até o final do ano tá cheia. A partir do segundo semestre, ela está aberta. Ah, entendi. Então, a Então, partir do segundo semestre, as ela pessoas está podem aberta. Do entrar em primeiro contato. semestre, a gente já está fechado. Do segundo semestre, pode procurar a Energisa, enviar o ofício via os canais de comunicação, ou até mesmo nos procurar nos atendimentos e tentar contato para poder solicitar o Nossa Energia, o caminhão. Perfeito. Quais são as dicas que você dá para o produtor rural economizar energia na sua propriedade? Hoje é uma adequação melhor da rede elétrica interna dele, né? Então, assim, a gente sempre busca passar o conhecimento de trocar as fiações regularmente, olhar as instalações elétricas, ver se elas estão de acordo. A questão, às vezes o produtor ele precisa ter uma bomba hidráulica para poder fazer um bombeamento de energia. Então, tentar evitar ao máximo usar ela quando não está tendo utilização correta. Então, fazer troca de lâmpadas, né? Sensores, porque ele pode estar colocando em alguma lâmpada que ele não tenha tanto acesso. Então, exemplo, a gente tem um caminho que ele pode percorrer, e ali ele pode colocar um sensor de presença para acender e apagar a luz quando ele estiver passando por lá, para que no final das contas ele tenha uma economia de energia através da lâmpada, da utilização correta da bomba de água, e tem outras coisas que ele pode estar fazendo internamente. Troca dos equipamentos internos, olhar as geladeiras e freezers, porque geralmente quando o produto rural ele estoca muita comida. Então é olhar a borracha, a gente tem uma dica básica. Pega a porta, fecha ela e coloca uma folha. Se a folha cair, a borracha está seca. Ela está entrando ar dentro daquele refrigerador. E ali ele está consumindo muita energia. Fechou. A folha ficou presa, a borracha está devidamente ok, e ele não vai ter fuga de energia ali para poder ter um consumo maior naquela geladeira. Excelente dica, eu não conhecia. A gente pega a folha, fecha a porta, se a folha cair, a borracha está seca. Porque é uma coisa que a gente tem que pensar. O refrigerador, ele vai trabalhar para colocar lá dentro, vamos pensar em 10 graus. Toda vez que eu abro e fecho a porta, aquela temperatura vai sair e eu preciso trabalhar para chegar nos 10 graus. Então, se eu tiver uma frecha passando temperatura, o motor vai trabalhar 24 horas. Muito bom. E me fala uma coisa, o que que vocês têm feito para incentivar, vocês lá da Energisa têm feito para incentivar cada vez mais a população a reduzir o consumo de energia? Você me falou aqui, né, das trocas de lâmpadas. Além disso, o que mais vocês têm feito? Dentro do programa Nossa Energia hoje, nós realizamos a troca de lâmpada na comunidade e sorteios de geladeiras e ventiladores. Ah, eu quero ganhar, como é que faz? Precisa ser do grupo Baixa Renda, está em dias Comprovar através do NIS. Exatamente. E na fatura vai aparecer lá que ele pertence ao cadastro único lá do Baixa Renda, e aí ele vai estar participando. A ideia da Energisa nisso é o quê? Eu troco uma geladeira antiga por uma nova. Eu pego a da pessoa que ganhou e entrego uma nova. Essa nova geladeira que eu entrego, ela consome 23 kWh. Então é muito pouco. Alguém aqui já foi em um material de construção e comprou um refletor de LED de 30 watts. Aquele refletor de 30 consome mais do que a geladeira que eu distribuo hoje.
O ventilador da mesma forma. Eu pego um ventilador antigo, tiro até mesmo risco de acidente, porque a gente vê, o que mais vê é ventilador sem a proteção, sem a frente, só apenas com a hélice girando. Ali eu estou fomentando a eficiência energética, trazendo um conforto melhor para a casa da pessoa e eu estou fomentando também a segurança dentro da casa dela. Só para eu entender, então de forma gratuita vocês fazem isso? Perfeitamente, de forma gratuita. Dentro do pacote do programa Nossa Energia, que a pessoa pode estar buscando e chamando a gente para ir até a cidade dela, vai o caminhão com as palestras, a troca de lâmpada, sorteio de geladeiras e ventiladores. Só no ano de 2025 nós vamos sortear 1.200 ventiladores e 490 geladeiras. Muito bom, excelente. E já caminhando para o fim, agora me veio uma dúvida aqui. Morei muitos anos na zona rural. Quando a gente está na zona rural, que você passa, tem os litros de água, de refrigerante em cima dos relógios. Aquilo lá faz economizar energia? Não, não faz. Aquilo lá não faz. Aquilo é uma cultura antiga, né? Que foi passada e as pessoas acreditam nisso. Infelizmente não funciona. O que funciona mesmo é o cuidado dentro da casa. É não deixar o carregador de telefone preso lá na tomada sem estar utilizando. É verificar. A primeira coisa que você deve fazer quando vai comprar um equipamento é olhar o selo Procel dele, né? Então, verificar a classe dele, se ele é classe A, classe B, classe C. Muitas vezes a gente vai pelo valor. Eu vou comprar uma geladeira, eu vou pela mais bonita e pelo valor que eu posso. E a gente nunca lembra de olhar pelo selo. Então, olhar o selo Procel para saber se ele é um equipamento que está dentro de uma classe segura de economia. Então, fazer essa dica que eu falei da geladeira com a folha, fazer a troca de todos os equipamentos para de LED, né, ou todas as lâmpadas por LED. E ali você vai estar fazendo um grãozinho, que no final das contas você vai ter uma redução de economia na sua casa. Então, o papel da Energisa é esse. A todo momento a gente está nas redes sociais falando, na televisão falando sobre eficiência energética, porque eu estou trazendo benefício de conhecimento para a população e para dentro da empresa eu também estou trazendo uma possibilidade de ter uma estabilidade energética, para mim não ter uma sobrecarga de rede e outras coisas. Excelente. Luciari, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, fico feliz e a Energisa fica à disposição sempre. No estande da Energisa na Agroteams 2025, agora eu converso com Leandro Fernandes, ele que é gerente de gestão e de projetos na Energisa. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço, Sara. Prazer estar aqui contigo. Vamos falar aí sobre sustentabilidade, ESG, preservação do meio ambiente, projetos socioambientais. Exatamente. Vamos falar da atuação da Energisa além do distribuir energia, né? Então a gente sempre fala isso, que o nosso papel vai além de distribuir energia. Transformar energia em conforto. E como que a gente transforma energia em conforto? Através dos nossos projetos sociais e ambientais. E aí eu quero que você cite para a gente quais são aí os principais projetos sociais e ambientais que vêm sendo desenvolvidos ao longo de 2025, Leandro. Bom, a gente tem, há uns 3 anos, a gente tem investido fortemente em alguns projetos socioambientais no estado do Tocantins, né? Dos quais eu destaco o projeto Energia para Crescer, que é uma parceria com o Sebrae, onde nós estamos desenvolvendo comunidades quilombolas do Jalapão. Nós temos parcerias com o Comitê do Fogo, onde a gente atua junto com o Comitê do Fogo, contribuindo para a atuação do Comitê do Fogo no estado do Tocantins, para que ele consiga ser cada vez mais abrangente. Nós temos parceria com prefeituras, parcerias com outras instituições, como Naturatins, Ministério Público. Então, a gente entende, a Energisa entende que as parcerias são formas melhores que a gente pode ampliar as nossas ações. Então, através dessas parcerias, a gente consegue fazer mais ações e ações com amplitude maior que atinjam a todo o estado. Certo. ESG é um tema, né, que surgiu e que já surgiu em alta, se mantém em alta, as empresas cada vez mais se adequando. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, né, esse termo ESG e como que a Energisa aplica isso. Então, o termo ESG, antigamente se falava muito em empresa sustentável, empresa com foco em sustentabilidade. Aí o termo ESG, ou ESG, né, veio trazendo basicamente o que a sustentabilidade traz.
parte ambiental, social e parte de governança. Então eu vou pegar um exemplo nosso de atuação na parte social. Projeto Energia para Crescer, um dos nossos principais projetos que eu citei no início da nossa conversa. O que é uma Energia para Crescer? Ele atua no desenvolvimento de comunidades quilombolas. Então é uma parceria com o Sebrae, onde a gente utiliza a expertise do Sebrae através do empreendedorismo, para quê? Para desenvolver essas comunidades quilombolas. Mas é só desenvolver na parte de empreendedorismo? Não. Tem também a parte de resgate de cultura, tem a parte de fortalecimento da imagem das comunidades, tem a parte de estrutura da comunidade para que ela possa atender cada vez mais os turistas, né? E possa ter mais renda a partir dessas visitas dos turistas. Então, o que a gente faz através desse projeto é fazer com que essas comunidades, através do turismo de base comunitária, que elas possam oferecer serviços diferentes e oferecer o que eles têm mais de rico, que é a sua cultura, para esses turistas. Então é um projeto muito bacana. A gente já está há 3 anos com esse projeto no Jalapão. A princípio foram em 3 comunidades, comunidade Mumbuca, comunidade Prata e Rio Novo. Na segunda fase, que começou o ano passado, a gente ampliou essa atuação. Estamos na comunidade Boa Esperança e Carrapato também. Então já são 5 comunidades quilombolas recebendo o projeto que a gente iniciou em 2021. Excelente, Leandro. Quando você fala de todos esses projetos, eu conheço, acompanho os projetos, né? Mas isso vocês fazem porque a empresa é obrigada ou porque está dentro dos princípios de vocês da Energisa? Nós temos um dos nossos valores, ele fala sobre compromisso com a sustentabilidade. Você tem a parte interna do compromisso, né, que fala muito sobre ética, que fala sobre valores internos da empresa, e você tem a parte externa. É o que eu disse, né? A gente é uma empresa que a gente não quer só distribuir energia, a gente tenta ir além disso, que é o quê? Atuar nas comunidades onde nós estamos. Então a gente quer ajudar a desenvolver a comunidade. A energia, quando ela chega em algum lugar, ela é uma transformação para aquele local. Ela chega transformando o local. E essa parte do social e ambiental, ele vem complementar essa entrega dessa energia. Ele vai além do distribuir energia. Então é um papel que é nosso também, como sociedade, como empresa que está aqui no Tocantins, levar esse tipo de investimento para as comunidades, para ajudar essas comunidades a se desenvolverem. Perfeito. Para quem quer participar de ações como essa, saber, né, onde elas estão sendo realizadas, como participar, tanto as cidades como também as comunidades, como que elas fazem para ter acesso? Olha, hoje a gente recebe vários pedidos de parcerias, né? Então, para o público externo que quer participar, quer apresentar algum projeto para a gente, geralmente o que acontece? Eles procuram uma empresa, né? Podem procurar a área de relacionamento institucional, através do nosso diretor de relacionamento institucional ou através da área de sustentabilidade, procuram a empresa e a gente avalia essas parcerias, né? Lógico, a gente tem um objetivo, a gente tem os nossos focos, mas a gente avalia essas parcerias e como que nós podemos contribuir e participar dessas parcerias. Então, quem tiver interesse do público externo é procurar a Energisa e apresentar o seu projeto de parceria para a gente avaliar e, quem sabe, construir soluções juntos, né? E já caminhando para o fim, as ações de futuro. O que a Energisa pensa com relação aí à parte social, à parte ambiental, para esse ano de 2025, 2026 e para frente? Então a gente, além desses projetos que eu citei, que a gente já continua, o projeto do Jalapão vai até 2026, a gente já tem um histórico longo de parceria com o Comitê do Fogo, que eu citei, são mais de 8 anos. Esse ano nós estamos novamente junto com o Comitê do Fogo, né, e outros anos aí, junto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, fazendo esses projetos. Temos também projetos com as prefeituras, a gente vai continuar com esses projetos com as prefeituras, com Semana do Meio Ambiente e outras datas específicas que a gente atua junto com algumas prefeituras do estado. E o que a gente quer daqui para frente? Poder ampliar essas parcerias. Atualmente, a gente faz parcerias com 5 prefeituras, a gente quer ampliar para que a gente consiga atender mais municípios e ter uma abrangência maior também de ações em todo o estado, né? Então, o ano passado, por exemplo, a gente fechou uma parceria com a Ciara, em Araguaína.
A gente atuou em 5 municípios na limpeza no entorno dos rios, desses municípios ali perto de Araguaína. Então, assim, foram 5 municípios a mais que a gente conseguiu parceria. Então, o que a gente quer é isso, cada vez ampliar nossa atuação, né? Ampliar a projetos que possam beneficiar cada vez mais comunidades no estado do Tocantins. Leandro, tem uma ação, eu não sei se vocês seguem fazendo dessa forma, mas o que eu achei muito interessante quando eu li a respeito, que é que vocês podam as árvores. Eu sempre vi vocês podando as árvores. Eu pensei que vocês pegavam aquelas podas lá e levavam para algum lugar. Até eu descobri que não, que vocês pegam todas aquelas podas e transformam em adubo. Exatamente. Então, assim, o que a gente faz? A gente, para situações de podas, porque quando é que a gente executa essas podas, né? Quando essas árvores estão com projeção à rede, estão encostando na rede, oferecendo algum tipo de risco, ou para a qualidade do fornecimento, ou para a população mesmo, com o risco de choque elétrico, né? Então, as nossas equipes vão lá e efetuam as podas dessas árvores. As galhadas, os resíduos dessas árvores, a gente tem parcerias com algumas instituições, e a gente destina esses resíduos, eles são triturados e são destinados para alguns parceiros para que eles possam utilizar o material para poder usar, por exemplo, em viveiros, para você fazer compostagem, né, e utilizar em viveiros. Então, é mais um dos nossos projetos, dentre tantos aí que nós temos, em parceria com algumas instituições. Excelente. Leandro, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá, que constrói e contribui para um futuro melhor. Muito obrigado pelo espaço e vamos levar essa ideia lá para a Energisa para a gente divulgar mais os nossos projetos socioambientais aqui. Ótimo, obrigada.